Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos à última edição do ano do Dito e Feito e hoje, como não poderia deixar de ser com o Presidente do CDS, Pepe Madeira, não apenas para um balanço, mas porque este mês de dezembro e o ano, se quisermos, de 2014 foi muito fértil em questões da política e não só, mas sobretudo projetar o futuro, porque no passado não podemos mexer, no futuro sim. Presidente José Manuel Rodrigues, obrigado por ter aceito mais esta vinda. Estamos no ar 24, um dia do nascimento do Menino Jesus, e este ano foi de facto aquilo que tinha projetado politicamente? Eu diria que nos valha o Menino Jesus que vai nascer, não é? Face às circunstâncias de dificuldades que a Madeira atravessa. Este foi um ano particularmente difícil para os madeirenses e portugueses. Houve muita gente que já esteve bem na vida na Madeira e que hoje passa por extremas dificuldades, e aqueles que já eram pobres estão hoje na miséria. Isto para não falar do desemprego, obviamente, galopante, que também conduz à pobreza e à exclusão social e às enormes dificuldades também do nosso tecido empresarial. Eu julgo que 2014 é um ano horrível, é um ano para esquecer, ou outro, talvez não, um ano talvez para aprender com os erros cometidos, mas é sobretudo um ano que representará um fim de ciclo na vida política da Madeira, e eu espero que em 2015 haja uma nova esperança a nível regional. Aliás, essa expressão tem algum cabimento, porque foi exatamente como uma expressão, com essa expressão, um novo rumo, uma nova esperança, que terminou o congresso recentemente do CDS, porque de facto os madeirenses estão cansados da austeridade. Nota-se mais cansado que os madeirenses, parece o próprio Governo Regional. Eu acho que os madeirenses foram atingidos por uma dupla austeridade. Nós fomos atingidos pelas medidas impostas pela Troika a Portugal e fomos atingidos pelas medidas de contrapartida do plano de ajustamento financeiro da Madeira, derivado da dívida colossal que foi sendo criado ao longo dos anos pelos governos regionais do PSD e que hoje atingem 7 mil milhões de euros. E, portanto, estamos cansados, obviamente, da austeridade. A austeridade asfixiou a nossa economia, levou ao encerramento de muitas empresas. O balanço que hoje fazemos de 2012, quando começou o plano de ajustamento, até o final deste ano 2014, é de maior encerramento de empresas do que abertura de novas sociedades. É de maior desemprego, recordo que tínhamos à volta eventualmente de 8 mil, 10 mil pessoas no desemprego em 2012, hoje temos 22 mil pessoas no desemprego. Isto sem contar com aqueles que não encontraram um posto de trabalho na Madeira, que tiveram que emigrar, em particular os jovens. E, portanto, estamos fartos da austeridade. É evidente que a situação hoje financeira da Madeira está um pouco mais equilibrada do ponto de vista orçamental, mas a verdade é que essa questão financeira, e designadamente o pagamento da dívida, pressupõe a sua resolução ter mais receitas. Ora, como é que temos mais receitas? Fazendo crescer a economia, criando mais emprego e levando a que tenhamos menor despesa social. É por isso que o CDS tem vindo a propor duas coisas. Em primeiro lugar, que haja um alívio fiscal no ano 2015, no sentido de haver uma redução gradual dos impostos na ordem dos 10%, quer do IRS, quer do IRC, quer do IVA, quer do imposto sobre os combustíveis. Neste momento, os madeirenses são aqueles que têm menores rendimentos no país e são os portugueses que pagam mais impostos. Ora, se nós conseguíssemos fazer essa redução de 10% nos impostos, haveria maior rendimento disponível por parte das famílias, haveria maior consumo interno e, portanto, havia também, desse ponto de vista, mais receita fiscal e criação de mais empresas e de mais emprego. E, portanto, se nós temos um problema financeiro para resolver, que é o equilíbrio entre despesas e receitas, e que se temos uma dívida para pagar, é evidente que isto só será possível com duas coisas. Primeiro, fazendo crescer a economia para criar mais riqueza e mais receita, e criando emprego para reduzir as prestações sociais e aquilo que gastamos com essas mesmas prestações. E uma segunda questão, que é resolver o problema da dívida. A dívida, como está, é impagável. Neste momento, a partir de 1 de janeiro de 2016, vamos ter que pagar cerca de 200 milhões de euros por ano dessa mesma dívida. Isto não é comportável pelo Orçamento Regional, para além daquilo que pagamos de juros de mora, para além daquilo que pagamos designadamente às parcerias públicas ou privadas, designadamente a Via Litoral e a Via Expresso, que só para 2015 anda à volta de 147 milhões de euros. Infelizmente, esta proposta do CDS de redução dos impostos não foi acolhida pelo PSD e pelo Governo Regional e, portanto, 2015
Espero que as eleições regionais sejam antecipadas e possamos ter aqui um momento não só de viragem política, mas também de viragem nas políticas financeiras e económicas. Portanto, 2015 é esse ano da viragem e explicar, se calhar, sobretudo às pessoas, a tal palavra de esperança que saiu do Congresso do CDS-PP do fim de semana de 5, 6 e 7, mas há uma questão que o orçamento trouxe à liça e que deixa, de certa maneira, alguma intriga, que é como é que se cobra 660 milhões de euros dos principais impostos madeirenses? Há capacidade para manter esta carga fiscal, já o disse, mas como é que um governo pode ir a um plenário, uma assembleia, defender um orçamento destes e até se rejubilar com o número de desempregados que está a descer e com esta carga fiscal? Qual é a leitura? Quem está em casa, se calhar gostaria de lhe perguntar isto, eu aproveito para fazer eu em nome dessas pessoas. Infelizmente é assim, nós continuamos com um orçamento claramente desequilibrado. Nós temos à volta dos 200 milhões de euros de receita de impostos e temos mais 700 milhões de euros que vêm de fora. Quer de empréstimos, quer de apoios da União Europeia, quer de apoios do Estado. Portanto, o nosso orçamento continua a ser desequilibrado e, portanto, não é sustentável porque continuamos a pagar despesas elevadas com a saúde e com a educação. Um monstro. Claro, é por isso que o CDS defende que, de alguma forma, o Estado deve ser chamado às suas responsabilidades em matéria de pagamento das despesas com a educação e com a saúde na Madeira, que são perfeitamente incomportáveis para o orçamento regional. Mas o que temos que fazer é um novo contrato financeiro entre a região e o Estado, renegociando esta dívida que nós temos de 7 mil milhões de euros, renegociando as parcerias público-privadas, como aconteceu a nível nacional. Se conseguíssemos isso, conseguiríamos ter margem de manobra, até porque a receita fiscal está a crescer. Cresceu entre janeiro e outubro cerca de 72 milhões de euros. A proposta do CDS levaria a um prejuízo, passa a expressão fiscal, da ordem dos 82 milhões de euros. Teríamos aqui um déficit de 10 milhões de euros, que poderia ser perfeitamente coberto, quer com reduções de desperdícios e esbanjamentos que ainda existem na administração pública e regional, quer com a renegociação das parcerias público-privadas, o que permitiria aliviar fiscalmente a vida das famílias e das empresas. O Presidente veio agora, recentemente do continente, do Conselho Nacional, de questões que foram abordadas foi essa precisamente da educação, da saúde, da dívida e os 10 compromissos. Isso é uma janela de esperança que se abre no sentido de que o CDS, se voltar a ser governo nos próximos anos, poderá dar prioridade a essas questões, que é a renegociação da dívida, suportar algumas custas com a saúde e a educação, por exemplo? O CDS-PP Madeira levou ao Congresso de um ano do CDS-PP Nacional uma proposta de moção que se chamava Um Compromisso com a Madeira. E visava essa proposta comprometer precisamente o partido a nível nacional com um conjunto de opções do CDS-PP da Madeira, designadamente em termos de o Estado garantir solidariamente o pagamento das despesas com saúde e educação na Madeira, de haver um compromisso do CDS-PP nacional de se entender com o PS e com o PSD no plano continental para renegociar a dívida da região, e essa moção acabou por ser remetida, como outras sectoriais, para o Conselho Nacional do último fim de semana, que aprovou por unanimidade essa moção do CDS-PP da Madeira. Para além disso, no comunicado final do Conselho Nacional, que é o órgão máximo do CDS-PP entre congressos, o CDS Nacional assumiu os 10 compromissos para uma governação, para uma nova governação da Madeira, no próprio comunicado final do Conselho. E para além disso também, questão mais importante, é que foi criado um grupo de trabalho de dirigentes regionais e nacionais precisamente para abordar estas matérias, porque vamos ter eleições regionais eventualmente antecipadas em março ou abril de 2015 e vamos ter eleições legislativas nacionais em outubro do próximo ano. E obviamente que é bom que o CDS-PP e outros partidos a nível nacional, designadamente os chamados partidos de governo, se comprometam com um conjunto de matérias para resolver os problemas da Madeira. Aliás, quando lançou essa questão do compromisso com a Madeira, era para todos os partidos, nomeadamente para o PS, também para o PSD. Eu cheguei a propor a determinada altura desta legislatura que houvesse um governo de emergência regional composto pelos 3 partidos. Infelizmente, da parte do PSD não houve abertura a essa hipótese. Depois tive uma segunda iniciativa que foi propor encontros, quer com o PS, quer com o PSD, para chegarmos a acordo a nível regional numa plataforma sobre as grandes matérias que interessam aos madeirenses e aos porto-santenses, para levarmos isto ao plano nacional, aos nossos 3 partidos no plano nacional, para conseguirmos, mais tarde, também fazer vingar as nossas propostas. Também não foi possível, o CDS fez o seu caminho próprio, convenceu o CDS-PP Nacional da bondade e da generosidade das pretensões da Madeira. E acaba o ano conseguindo exatamente essa sua promessa, concretizando exatamente essa sua promessa. Presidente, nem de propósito, a verdade é que também, para além destes problemas que acabou agora aqui de enunciá-los,
A Madeira vive um estado de completa ingovernabilidade, não há ideias, foi isso a expressão. Nem sequer exatamente. dão conta das iluminações de Natal agora e de fim de ano. Isso, essa expressão. Deixe-me fazer um desafio, de certa maneira, um pouco hilariante e assumir aqui essa frase, que é, lembra-se de alguma boa proposta deste governo para os madeirenses? Dos últimos, vamos entrar no último ano já de governação. Olha, tirando as tolerâncias de ponto que foram concedidas pelo Governo Regional, eu devo dizer que este Governo foi de um marasmo, de um conformismo, de um comodismo a toda a largura, passa a expressão. O Governo e o próprio PSD, já não há Governo na Madeira. A verdade é essa. Quem assistiu ao debate do orçamento, que eu queria que aquilo parecia uma missa do sétimo dia, porque alguém tinha morrido, e é verdade, é evidente que morreu. Vai morrer um regime de 40 anos na Madeira. E, portanto, desse ponto de vista, parecia uma missa do sétimo dia, um velório. Os secretários regionais já não se importam absolutamente com nada, dizem uma coisa e dizem o seu contrário, já não tomam medidas, quando tomam são medidas erradas. Mesmo os dois candidatos à sucessão do PSD, o Dr. Cunha Silva e o Dr. Manuel António, perfeitamente conformados com o situacionismo. E, portanto, desse ponto de vista, já não temos governo há muito tempo na Madeira. Não se lembra de nenhuma medida por isso, não pode se lembrar. Não me lembro de uma medida que fosse positiva. Tenha mobilizado. Antes, pelo contrário, aquilo que vi, por exemplo, o único dinheiro que a Madeira tinha para investir era o dinheiro da Lei de Mais. Bom, o Governo resolveu fazer a chamada Praça do Povo, em cima do aterro, é uma situação discutível, e pôs um caso a custava. Mas depois fez ao lado uma praia artificial, que não existia antes do 20 de fevereiro de 2010, portanto não foi distribuída, e gastou-se ali dinheiro. O Governo fez um caso acostável em frente à Praça do Povo, que há dúvidas sobre se será um caso acostável, porque às tantas já se diz que afinal, tal como a praia, que é onde posso ir inertes, também o caso acostável se calhar é para proteger a própria Praça do Povo. Quer dizer, mas entretanto, há famílias, há quase 5 anos, que não têm um alojamento definitivo e que ainda vivem no bairro dos serviços prisionais na Cancela. Isto para não dar outro exemplo de outra infraestrutura que cria riqueza e emprego, como a Marina do Funchal, que foi afetada pelo 20 de fevereiro de 2010 e que não teve qualquer obra de recuperação. É sem dúvida um bom exemplo de descoordenação e de falta de prioridades. Vamos fechar então este debate, esta pequena conversa, mas interessante, deste ano 2014, lembrando uma expressão que se calhar é essa que será projetada para 2015. Disse no Congresso: é preciso levantar a região do chão, e quando o disse, fechou os punhos. Eu devo reconhecer que é uma expressão mobilizadora, mas acha que ainda é possível mobilizar pessoas que estão a sofrer tanto? Nós estamos a 4 anos de comemorar os 600 anos da descoberta da Madeira. E é bom às vezes olhar para o nosso passado e ter orgulho nesse passado. E a Madeira tem que ter orgulho no seu passado, sobretudo no nosso passado de povo que deu novos mundos ao mundo. Foi aqui a plataforma do início das descobertas portuguesas. Nós temos períodos riquíssimos na nossa história, do ponto de vista da luta, do combate, de um povo que vive espartilhado e comprimido entre o mar e a montanha, mas que ganha o basalto terra, que cria aqui riqueza, e quando não cria riqueza, olha para o mar, conquista novos horizontes, vai para novos países ganhar o seu pão. E, portanto, é para esses exemplos da nossa história que nós devemos olhar, para termos orgulho na nossa história e podermos nos levantar do chão neste momento de especiais dificuldades que vivemos em 2014. Eu diria que a frase é quase evangélica. Agradecer ao Sr. Manuel Rodrigues esta sua participação aqui. Eu só queria desejar a todos, Natal, aos ouvintes da TSF, aos trabalhadores da TSF e do Diário Notícias, a todo o povo da Madeira e Porto, umas boas festas dentro da possibilidade, em particular para aqueles que vivem com maiores dificuldades e que realmente o Salvador nos traga uma nova esperança para 2015. Vou pedir apenas um comentário na habitual agenda da semana. Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Samuel, fim de ano na Madeira, infelizmente as notícias não são lá muito boas. O fim de ano muitas vezes tem tido este revés, este ano foram as eliminações, há pessoas que têm criticado, aliás as eliminações surgem da necessidade de se fazer qualquer coisa diferente porque estava a ser muito igual. Também aqui não se nota um golpe de asa, uma inovação, e ainda por cima veio a estar com uma greve para os dias marcados para os dias 27, 28, 29 e 30, que o ideal seria que não se concretizasse, mas de facto isto é tudo muito mau.
Eu espero que haja bom senso por parte dos sindicatos da TAP, por parte também do Governo, do Conselho de Administração da companhia, de chegarem a um acordo para que não haja esta greve. Esta greve já provocou imensos prejuízos ao país e, se ela se vier a concretizar, trará grandes malefícios, particularmente ao turismo, e afetará a vida de milhares de pessoas, o que é inconcebível. A greve é um direito dos trabalhadores, guardem a greve para outra altura, não agora, no fim de ano, que é um momento, digamos, muito importante para o turismo da Madeira e para o turismo nacional. É uma grande responsabilidade, de facto. Inclusive já há demissões dos próprios dirigentes do Sindicato de Pilotos, porque parece que não concorda com o texto final. Só para lembrar que isto é uma plataforma com 12 sindicatos, aí tudo pelo mesmo, contra a privatização da TAP, não tem nada a ver com salários. A TAP tem condições para continuar... Independentemente de se concordar ou não com a privatização da TAP, com mais ou menos percentagem, a verdade é esta. Este não é o momento para fazer uma greve deste género, porque ela afeta claramente não apenas o turismo, mas a própria economia nacional e a economia da região autónoma da Madeira. A requisição civil vai ser quase inevitável. Bom, se ela se vier a concretizar, é eventualmente um mal menor, mas era bom é que as pessoas, até atendendo à quadra de Natal, tivessem bom acesso. Sensibilizadas. Estas festas, tal como estão a permanter, Presidente, festas de fim de ano, calendário... Eu acho que a Madeira tem todas as condições, como teve no passado, para ter 100% de ocupação hoteleira. Infelizmente, nos últimos anos, não tem tido, e isso deve-se também à falta de promoção do turismo da Madeira por parte do Governo Regional. A tal equipa profissional, se calhar, a tratar do turismo. José Manuel Rodrigues, um Feliz Natal para prosperidades, digamos, do ponto de vista profissional, político e até familiar, é o que deseja o dito e feito. Eu, por mim, quero agradecer-lhe esta participação, esta sua presença connosco todas as semanas. Foi um prazer estar aqui, sabendo que está desse lado. Deixo-lhe, como habitualmente, com a sugestão da semana. E outra coisa também não podia deixar de sugerir, que são os presépios, os bonitos presépios da Madeira, que é uma tradição que vem desde o tempo dos jesuítas, exatamente para simbolizar que fizeram os jesuítas com as figuras do Menino Jesus e dos pastorinhos, exemplificar de forma prática o que é que significava o nascimento do Menino Jesus. E desse ponto de vista, a Madeira de facto tem sabido congregar essa identidade, fazendo presépios por todos os concelhos, desde o Corral das Freiras, o Galeão, o Machique, o Roque e até na própria placa central. Até para o ano, um feliz ano novo e gostei muito de estar consigo.